Depois do golpe de 1964, o modelo político visava fortalecer o poder executivo. 17 atos institucionais e cerca de 1.000 leis excepcionais foram impostas à sociedade brasileira. Com o ato institucional número 2, os antigos partidos políticos foram fechados e foi adotado o bipartidarismo. O governo montou um forte sistema de controle que dificultava a resistência ao regime, através da criação do Serviço Nacional de Informação. Os atos institucionais foram promulgados durante os governos dos generais Castelo Branco e Arthur da Costa e Silva. Na prática, eles acabaram com o Estado de Direito e as instituições democráticas do país. Em termos econômicos, os militares trataram de recuperar a credibilidade do país junto ao capital estrangeiro. Assim, foram tomadas as seguintes medidas: contenção dos salários e dos direitos trabalhistas, aumento das tarifas de serviços públicos, restrição ao crédito, corte das despesas do governo, diminuição da inflação, que estava em torno de 90% ao ano. No dia 15 de março de 1967, assumiu o poder o general Arthur Costa e Silva, ligado aos radicais. A nova Constituição de 1967 já havia sido aprovada pelo Congresso Nacional. Apesar de toda a repressão, o novo presidente enfrentou as dificuldades. Formou-se a Frente Ampla para fazer oposição ao governo, tendo como líderes o jornalista Carlos Lacerda e o ex-presidente Juscelino Kubitschek. Para conter as manifestações de oposição, o general Costa e Silva decretou em dezembro de 1968 o Ato Institucional número 5. Esse suspendia as atividades do Congresso e autorizava a perseguição de opositores. Em agosto de 1969, o presidente Costa e Silva sofreu um derrame cerebral e assumiu o vice-presidente Pedro Aleixo, político civil mineiro. Em outubro de 1969, 240 oficiais generais indicaram para presidente o general Emílio Garrastazu Médici, ex-chefe do SNI. Em janeiro de 1970, um decreto-lei tornou mais rígida a censura prévia à imprensa. O setor que mais cresceu foi o de bens duráveis, eletrodomésticos, carros, caminhões e ônibus. A indústria da construção cresceu. Mais de 1 milhão de novas moradias financiadas pelo Banco Nacional de Habilitação foram constituídas em 10 anos de governo militar. Falava-se em milagre brasileiro ou milagre econômico. Em 1973, o milagre sofreu a primeira dificuldade, pois a crise internacional elevou brutalmente o preço do petróleo. O aumento dos juros no sistema financeiro internacional elevou os juros da dívida externa brasileira. Isto obrigou o governo a tomar novos empréstimos, aumentando ainda mais a dívida. No dia 15 de março de 1974, Médici foi substituído na presidência pelo general Ernesto Geisel. Ele assumiu prometendo retomar o crescimento econômico e restabelecer a democracia. Geisel escolheu como seu sucessor o general João Batista Figueiredo, eleito de forma indireta. Figueiredo assumiu o cargo em 15 de março de 1979. Com o compromisso de aprofundar o processo de abertura política. Nos últimos meses de 1983, teve início em todo o país uma campanha pelas eleições diretas para o presidente. As diretas já, que uniram várias lideranças políticas como Fernando Henrique Cardoso, Lula, Ulisses Guimarães, entre outros. O movimento que chegou ao auge em 1984, quando seria votada a Emenda Dante de Oliveira, que pretendia restabelecer as eleições diretas para presidente. No dia 25 de abril, a emenda, apesar de obter a maioria dos votos, não conseguiu
os 2/3 necessários para sua aprovação. Logo depois da derrota de 25 de abril, grande parte das forças de oposição resolveu participar das eleições indiretas para presidente. O PMDB lançou Tancredo Neves para presidente e José Sarney para vice-presidente. Reunido o colégio eleitoral, a maioria dos votos foi para Tancredo Neves, que derrotou Paulo Maluf, candidato do PDS. Desse modo, encerrava-se os dias da ditadura militar.